Bom dia, tarde ou noite. Meu nome é Yorshi. Eu vim hoje por causa do podcast do terceiro ano para entrevistar uma pessoa aqui, uma pessoa muito querida, na verdade. Bom dia, eu gostaria de saber Bom seu dia. nome. É Terezinha Comerlato Felipe. Você mora aqui ou você mora aqui faz quanto ou você nasceu Olha, eu diretamente? nasci aqui e moro aqui. Fazem 99 anos que eu moro aqui. Não, 89, desculpa. Oi. 89 anos que eu moro aqui. Eu casei aqui, fiz a primeira comunhão, a, a, a crisma, o batismo, eu fui batizada aqui na igreja. Mas a igreja não era essa nova de agora. Era aquela antiga pequenininha que ficava aí onde é a cooperativa agora, o consumo. Ali, a cooperativa. Tá. Só com essa idade eu consigo perceber que você já vivendo minha vida umas 5 vezes já. Sim, saiu É. 5 vezes. Ah, dos eventos antigos, você tem algum evento que você gostaria que voltasse assim? Olha, no meu tempo, quando eu era jovem, eu gostaria que voltasse os bailes. Tinha baile da primavera no sindicato, tinha baile da pelúcia, tinha gincana, tinha baile caipira com a noiva, o noivo, tudo bem direitinho. Fizemos muito trabalho de gincana aqui em Galópolis quando eu era bem mais jovem. A gente fazia muito, assim, todos os anos a gente se reunia, toda a turma, cada rua tinha um QG, e se reuniam lá e faziam toda. Depois tinha as perguntas, eu tinha que responder, tinha o trabalho para fazer, né? Sobre, por exemplo, deixa eu citar um que nós fizemos, sobre a idade das pessoas que moram aqui em Galópolis, ou mais tinha a idade aqui de Galópolis. Era muito assim divertido, muito bom. E a gente tinha tinha a festa de São Pedro, tinha a festa da Nossa Senhora. Então era a missa, assim fazia o quiosque fora no ar livre, a gente vendia torta, vendia bolo, vendia biscoito, vendia tudo que era doce e salgado, né? Assim no ar livre. Depois era tudo, o lucro era tudo para a igreja, né? Pelo que eu tô vendo, eram eventos bem divertidos, pelo que eu Bem tô vendo. divertido. Bem, agora que se você quer me contar o problema que tem com sua mão, tipo, Olha, eu trabalhei muito de cozinheira, ajudante de cozinheira, cozinhei bastante. Assim, eu fazia aniversário, casamento, festa assim particular. Eu cozinhava muito, então a gente trabalha muito com a mão, né? Para picar os temperos, as coisas. Então, quando é uma certa idade, a gente fica com a mão assim, formigada, eu digo, não sei o tema, mas é assim. Em formiga, e aí eu perco um pouco a sensibilidade. Mas é normal, por causa da minha idade também, né? Trabalhei muito com a picar coisa assim. Bom, por exemplo, quando a gente fazia o risoto tradicional da festa do Tupi, a gente picava um saco de 50 quilos de cebola. nossa, Imagina quanta coisa. picar assim com a mão, né? Porque ela não tinha como. Não tinha antigamente o que tem agora, né? Agora é tudo mais fácil, menos trabalho. A gente coloca no liquidificador ou no processador, faz tudo mais fácil, mas na minha época era tudo braçal à mão, né? Tudo à mão. É. Esses problemas das mãos agora traz algum problema na sua vida diária atualmente? Não, eu faço tudo, eu me faço almoço, me lavo minha roupinha, eu faço tudo ainda. Ainda eu consigo fazer. Tá. Pelo que me disseram, você era uma pessoa que participava muito dos eventos e você ganhava muito desses eventos. Sim. Tipo, mas esses eventos em si tratavam de beleza ou como eram? Como? Nos eventos que você ganhava, era tipo de que tipo eram? Não, a gente não tinha. A gente era bem recebida, claro, as pessoas tinham muito respeito, mas era só convidada. Eu não tinha assim, como é que eu digo? Por exemplo,
era só uma entrevista. Não era nada assim de cobrar cachê, coisa assim, não. Sempre fiz livre de espontânea vontade. Outra pergunta, vocês têm algum filho, alguma filha ou Eu tenho duas filhas. netos? Eu tenho a Rose Marie Lorandi, eu tenho a Bibiane Felipe, que ela é casada, mas ela usa o sobrenome do pai. Tenho 3 netos. Eu tenho o Lucas, não, a Nicole é a mais velha, o Lucas e o Nicolas. É a Nicole, né, a mais velha. Depois eu tenho um bisnetinho de 2 aninhos e tenho uma bisneta de 8 anos. Nossa. Eles estudaram aqui, seus filhos, nessa escola? Sim, estudaram. O Lucas estudou aqui o segundo grau. E o Nicolas estudou também, parece que é o segundo grau aqui. E a Nicole estudou também, até o segundo grau. Agora ela é cozinheira no NN Bar, que é dela, né? Ela fez curso, ela é cozinheira. Ela que pilota fogão lá no NN. Ela faz almoço todos os dias, meio-dia, tem buffet. Tá livre, né? Menos no domingo. No descanso. No domingo ela não faz, então. Quando você estudou nesta escola, não, até que série você estudou mesmo? 4ª série, que era primário, né? O primário só, 4ª. Que para você que coisas achou que foram um grande troco desde lá para cá? Que coisas trocaram muito? Olha, pelo aquilo que eu vejo os meus netos e a minha bisneta agora, mudou bastante. Elas têm mais oportunidade de aprender, porque quando eu estudava ninguém me ensinava, eu tinha que aprender da minha cabeça, né? Eu nunca fui boa de estudo, sinceramente, nunca fui. E a gente, o pai e a mãe não ajudavam, o pai trabalhava, a minha mãe ela era dona de casa, ela tinha os filhos sempre pequenininhos, então a mãe não conseguia ajudar nós tínhamos que aprender sozinha. Nós não tínhamos livro, nós não tínhamos nada, não tinha televisão, não tinha celular, não tinha nada. A gente tinha que aprender da cabeça da gente, o que a gente sabia, o que não sabia, deixava de responder. Tá. Você disse que vocês não tinham livros, não tinha TV, não tinha quase nada, né? Então como vocês faziam para se divertir ou passar o dia em si? Olha, eu quando eu era criança mesmo, eu brincava de boneca, eu me fazia as bonecas de pano, de boneca, porque quando a gente era criança não ganhava a boneca dia de Natal. Eu nem sei o que é ter uma boneca. Então eu me fazia de pano, eu brincava com boneca, de casinha. Eu morava perto de um lugar que tinha uma terra vermelha, então eu molhava, fazia cavalo, bolo, biscoito, assim. Brincava assim, né? Porque a gente não tinha nada para brincar. Agora as crianças têm tudo, né? Sim, hoje em dia toda criança tem pelo menos um celular na mão. Sempre Ou alguma celular. coisa que ajuda eles para estudar mais fácil. Sim. No caso do celular, que é uma ferramenta muito útil para estudar e para outras verdade. coisas. Isso aí. Que é a que eu estou usando para gravar esse podcast. Tá. Que coisas assim poderíamos dizer que a surpreendem? Tipo, que coisas que trocaram de lá para cá que a surpreende muito hoje em dia? Olha, eu me surpreendo muito por a liberdade. Porque tem pessoas que têm liberdade e não sabe usar a liberdade que tem, né? Acho assim que a liberdade é boa, é ótima, mas tem que saber até onde, né? Na sua época não tinha muita liberdade? Ou como? Não, nós não ia no baile sozinha, nós era acompanhada da mãe ou do irmão. E a mãe dizia, a 1 hora tem que vir para casa, que o baile durava até madrugada. Então 1 hora nós ia embora, ia para casa, mas nós era acompanhada nos bailes. Passear, a gente passeava pouco, não tinha essa oportunidade de jantar fora, almoçar fora, que nem fazem agora os pais com a família, toda a família, sai quase todos os domingos. Não tinha nada disso. A gente não tinha, o pai trabalhava, a mãe também. A mãe era a dona de casa, ela tinha sempre as crianças pequenininhas. Nós éramos em 15. Nossa, Morreu tantos 4, assim? uma mais velha do que eu e 3 pequenininhos. Nossa. Nós éramos em 15, depois ficamos em 10, 12 com a mãe e o pai. Meu Deus. Era uma família bem grande, né?
Então ali tinha dificuldade. No meu tempo nós não tinha mochila, nós não tinha tênis, nós não tinha caderno, nós levava dentro do, de um saco de açúcar. Nós colocava os livros ao lado e no saco de açúcar. E um lápis, nós não tinha lápis de cor. Na minha época, a gente fazia as provas para passar do ano, a gente fazia miografada, era uma folha branca, tudo escrito com caneta de peninha. E nós tínhamos o tinteiro, aquela época, é gozado falar para você, né? É assim, é uma coisa que é inacreditável, mas era um tinteiro. Então, para nós não sujar os livros para levar e trazer da aula para casa, de casa para aula, então a irmã Amabile, ela tinha um lugar, assim, com todos os lugares, ela guardava. E ela dava para nós para fazer as provas, à mão, com a caneta de peninha, que é a coisa mais difícil do mundo de fazer. Esses E a gente tem que coisas... responder. Nossa. A religião, a matemática, o que mais que tinha naquela minha época? Tudo, né? Eu tinha que responder escrevendo de caneta. Peninha era que se chamava antigamente. Não sei se você sabe. Tipo, não, pra nós esse tipo de coisa já é coisa muito velho, já, tipo, É. pra nós é coisa antiga, mas pra você foi a sua juventude. A minha juventude, isso aí. Era assim, né? A gente era pobre, mas a gente era feliz. A felicidade nunca faltava. Pelo que eu tô vendo. Não, nunca faltava. Vocês têm alguma lembrança que você nunca vai esquecer? Tipo, alguma lembrança já... A minha lembrança mais bonita que eu tenho quando era infância, que eu gostava muito de subir em árvores altas, onde tinha fruta, tinha ameixa amarela. Aí eu subia no último galho em cima, para pegar a mais madurinha, mais doce. Subia na laranjeira, subia e descia assim, na maior facilidade. Imagina a mãe brigando depois. E nunca caí, sabe? Nunca Ainda caí. bem. Não. Mas a minha felicidade era subir nas árvores e comer o fruto tirado da árvore. Comia ali, tirava um pouco a casca, abria, comia assim com a casca e tudo. Ardia um pouco a boca, mas era uma delícia, porque eram as mais doces, as mais maduras, né? A infância minhas lembranças, brincava também na beira da estrada. Tinha um córrego, então você vai rir. Então tinha aquele sapinho de barriga vermelha. Sim. O sapinho, não sei se você conhece. Mais ou menos, sem uma noção. Aí, quando não chove, eles gostam de água. Como quando não chove, se escondem no barro molhado, né? Aí eu catava elas e tinha um córrego assim, numa pedra, e no meio tinha um lugar que corria água. Eu fechava dos dois lados e pegava a ranzinha, colocava ali, era o meu bichinho dentro da água. Depois eu soltava. A gente brincava assim, brinquedo assim, a gente não tinha com que. Inventava. Sim, vocês inventavam, porque, tipo, nós, normalmente, todo mundo para jogar, vai jogar bola, que seria o máximo, sim. ou ficam jogando no celular, como eu, que gosto muito de jogar Sim. no celular. Mas, pelo que estou vendo, vocês tinham que inventar tudo de novo jogo. Sim, nós inventávamos. Quando eu ia para a escola, então nós jogava caçador, biboquê, Cinco Maria, era o nosso jogo na escola. A sapata, se chamava sapata, mas é amarelinha, né? Aquela que se pula. Tem dois aqui, um no meio, dois lá. Sapata tinha, que mais? Caçador, mas era menina com menina na minha época, não se podia misturar lá no colégio da Ismael Chaves. Sim, Era Ismael que Chaves, hoje em dia tem isso da inclusão de guria, ou seja, todo mundo, agora as coisas são mais inclusas, então tem isso de misto, ou seja, tem os separados, mas também tem misto. Então lá a gente era dividida. Não tinha cerca, nada, não tinha divisão. Então as meninas jogavam, o colégio era assim, as meninas jogavam do lado direito e os meninos do lado esquerdo. Não se podia passar as meninas do lado dos meninos, nem os meninos do lado das meninas. Era separado. Depois, aí então consentiram que o menino e a menina sentassem do lado de um e outro, assim ter mais contato assim com o menino.
Achavam que era melhor, né? Para que eles não sentissem depois, É, para que não isso. fosse tão difícil depois falar com outros. Isso. E falando com isso que, tipo, as coisas eram mais separadas entre os guri e os guria, como eram, tipo, os casais, que sempre tem um que outro casal. Como? Era mais difícil, tipo, os casais ficarem juntos ou como era? Antigamente era mais difícil as coisas ficar juntos? Sim. Era, mas a gente aguentava tudo, né? Era escrava do marido, sinceramente. A gente não podia ir na missa, a gente só casava para criar os filhos e ser dona de casa. Aí tinha que aprender a costurar, bordar, cozinhar. Tinha que aprender tudo a habilidade da mulher. Não se pensaram, na verdade, que isso Era deveria assim, ser... não era escrava, era a criação deles, né? De antigamente. A gente Antigamente tudo era mais... era mais assim, mais, sei lá. A mãe também não podia quase sair de casa antigamente, no tempo da minha mãe. Era mais assim, a mãe era em casa, cuidar dos filhos, educar, fazer comida, ser dona de casa, né? Sim, hoje em dia as mulheres se sentem mais, por assim dizer, mais liberdade na hora de elas fazer o que elas quiserem, elas Sim. escolherem. E, tipo, eu queria fazer uma pergunta. As mulheres antes tinham escolha de ter ou não ter o filho? Tipo, Não. A gente, na minha época, logo que eu casei, o padre, se tu não tinha um filho por ano, ele não te dava comunhão. Sério? É sério, porque aconteceu comigo. Aí eu casei, eu não tive filhos logo. Eu ia me confessar. Eu não contei quando pro você pai. casou, você gostava da pessoa, pelo menos? Sim, tinha amor para ele e por mim, né? A gente sempre se amou muito, se respeitou. Vivi quase 60 anos com meu marido. Ele morreu com uma santidade, 83. Mas assim, ele meus sempre me pesares. respeitou. Ele era um homem muito, muito, muito assim. Ele era um pai e um marido, né? Ele não era um senhor assim que saía sozinho ou que passava noites fora, não. Ele saía comigo quando não tinha filhos ou ficava em casa. Ele não saía sem a minha companhia. Tá bem, ele era uma boa pessoa, pelo que eu tô vendo. Uma coisa, tipo, pelo que eu tô vendo, os relacionamentos de antes duravam muito mais que os relacionamentos Sim, de é que a agora. gente aguentava tudo, né? A gente não brigava, não reclamava, a gente ouvia, obedecia e era isso aí, né? Porque hoje em dia, tipo, todos os adolescentes normalmente têm que ir para o psicólogo, alguma coisa assim. Isso. Na sua época, tinha psicólogo, alguma coisa assim? Não, porque eu sempre me lembro que eu era da ação católica, no meu tempo. Nós tinha uma moça que ela era Espinato, Ruth, Terezinha Ruth era o nome dela. Ela era a nossa, ela fazia reuniões, né? Então um dia eu fui como é que eu falei o nome agora? Me escapou o nome da ação católica. Aí ela chamou um padre para fazer uma entrevista, conversar sobre alguma coisa da vida, né? Então eu tinha 14, 15 anos, eu fui na reunião. Era ali onde agora tem a mortuária ali, era ali que nós fazíamos as reuniões. Eu tinha cada 15 dias era, né? Aí veio o padre e ele começou a falar. Mas eu falo como ele falou para mim. Não sei se eu falo certo ou errado. Aí ele falou sobre a depressão. Tu vê, existia depressão na minha época. Sim, hoje em dia também é depressão, só que tem mais a gente foca mais nisso agora. Sim. Então ele falou que a depressão é assim. Ele falou bem assim, não sei se eu falo certo. Mas na minha cabeça eu aprendi assim. Primeiro, caretela, ele dizia caretela, não sei se é assim, caretela não era grave. O segundo, caretela era de procurar ajuda. E o terceiro era gravíssimo, a depressão, né? Então ele disse que a pessoa era triste, não falava com ninguém, era reservada, não contava nada assim dela, não passava nada o que se acontecia comigo, né? Aí eu escutei, eu disse, eu tô com depressão. Eu pensei entre mim, né?
Aí cheguei em casa, não disse para minha mãe, não contei nada para ninguém, nem para meus irmãos, para ninguém. Aí, depois de um tempo, eu fui trabalhar. Comecei a trabalhar na fábrica com 17 anos. Passou a minha depressão, não fiz tratamento, a minha mãe não ficou sabendo. E melhorei assim. Sim, tipo, porque hoje em dia normalmente todo mundo tenta, mais nos adolescentes, tentam ajudar mais eles quando eles veem que eles estão se afastando das pessoas, alguma coisa assim. Já que é por um estudo que eu pesquisei, Sim, que o 70% de depressão cai exatamente nos adolescentes, mais que nos adultos. Mas pelo que estou vendo era uma situação triste para vocês, esse sim. tipo. É. Bem, falando um pouco da religião. A religião era obrigatória ou... Era obrigatória. Quando nós fazíamos a primeira comunhão, nós era obrigado a ir 9 dias comungar, todos os domingos. Era comunhão de São Domingo, se não me engano. Eu não recordo, porque faz tanto tempo, né? A gente era obrigada e a gente ia... quem não era obrigada, mas quem queria fazer 9 dias ia comungar todos os domingos. E a gente comungava em jejum. E agora você pode comungar com a barriga cheia, ou você pode comungar 2 vezes por dia. E na minha época era só um dia. Você podia comungar 2 vezes. E assim a gente aprendeu o catecismo, as primeiras orações, que era o Pai Nosso, eu creio, Ato e Condição, Santo Anjo, Salve Rainha, eu creio, já falei, eu creio, e o Glória, e Ave Maria, Santa Maria, Pai Nosso, todas essas orações, as principais, né? E a gente tinha, quando o padre foi fazer o exame para fazer a primeira comunhão, aí não tinha que responder para ele o que ele pedia, tinha que responder, senão tu não passava. Se tu rodava nas perguntas, tu não passava, ficava para outro ano. Tá. E o que acontece, tipo, o que acontecia com as pessoas que não gostavam assim da religião? Tipo, como hoje em dia que tem uns ateus que não acreditam em Deus e tudo isso. Olha, naquela época lá a gente não... A maioria das pessoas ao meu tempo ia na missa todos os domingos, que eu sabia, não tinha outra religião aqui, não tinha outra coisa, era só a católica, né? Na minha época, eu acho que não tinha essas outras religiões agora. Não tinha nada contra, né? Cada um crê no seu Deus, né? Porque o Deus é um só. Sim. É outra coisa, tipo, os... A que idade, mais ou menos, as pessoas já eram... Os adolescentes já eram para trabalhar, já tinham a idade suficiente para trabalhar. Olha, teve um tio meu, que ele tinha a mãe, ela era viúva, e ela tinha só ele em casa, e vivia com a mãe. Ele começou a trabalhar com 12 anos para ajudar a mãe. Sim. Só que não era assinada a carteira, né? Só quando tinha 15, 14 anos. Então ele trabalhou 12 anos, trabalhava para ajudar a mãe porque ela era viúva e ela não trabalhava. Então ele trabalhava aí na firma, aceitaram ele trabalhar por causa da mãe que era viúva e ela tinha outros irmãos para criar, então aceitaram ele com 12 anos. Sim, mas a idade seria 14, né? Para trabalhar na E fábrica. hoje em dia o normal seria de 16 Mas eu para acho errado. 17. Devia começar a trabalhar mais cedo. Por que isso, tipo? Porque é um aprendizado que tu tem. Sim, mas Eu assim... acho assim que seria bom. Sim, sim, eu entendo o seu ponto. Só que hoje Sim. em dia é mais, tipo, que o papel do adolescente ou das crianças, em si, é, tipo, desfrutar da juventude. Não tanto como no passado, que eles tinham que trabalhar para Sim. sustentar a família. Sim. Já que no passado, pelo que eu tô vendo, tinha muita família numerosa, com muitas Sim, pessoas. muitas Então é pessoas. por isso que os adolescentes tinham que trabalhar mais cedo. Sim. Mas neste caso, agora mesmo, todas as pessoas estão se cuidando mais para não ter... É muito filho. Para não ter tanto filho e poder viver uma vida melhor e dar uma vida melhor para seus Acho filhos. bom. Muito bom. É por isso Ótimo. que acho que no passado os adolescentes Sim. tinham que trabalhar mais, começar a trabalhar mais cedo. Mas não, hoje em dia as pessoas, os adultos em si, tentam priorizar mais, que eles desfrutem mais da adolescência, pelo menos. Eu tô com 17 anos e eu já comecei a trabalhar faz uns 2 meses. Mas acho que na sua época já era para eu ter começado a trabalhar faz 3 anos já. Sim. O que eu queria falar? Porque na minha época a gente estudava até o 4º ano, primário, né? E depois a gente ia trabalhar, se tinha idade. E a gente não...
não, assim, tinha os mais privilegiados, os mais assim, né, com mais condições, então o próprio gerente da firma mandava ele estudar. Então mandava estudar pedreiro, marceneiro, que é madeira, eletricista, mecânico. Então ele pagava os cursos para ter dentro da firma todos os operários, para ele, quando ele precisava arrumar um telhado, ele chamava o operário, arrumava, e ele pagava assim por mês, né? O salário dele. Mas o salário dele era só um salário só, porque, tipo, ele fazia muitas coisas. Eles tinham... Fazia, mas era um salário só. Ele ganhava por mês um salário. E ele ganhou estudo que o gerente pagava para ele estar dentro da firma para ajudar quando ele precisava. Era pedreiro, era tudo, né? Tipo, porque hoje em Tudo dia... quanto era sim. profissão. Hoje em dia, os gerentes tentam ter mais de uma pessoa que saiba de mais coisas, pelo menos, sei lá, uma pessoa que sabe pedreiro, outra pessoa que sabe de coisas, tipo, que se especialize nisso. Sim. Mas pelo que eu tô vendo no passado, eles tentavam fazer que uma pessoa só soubesse de tudo. Não era muito difícil para aquela pessoa... Não, ele aprendia. A igreja também foi feita tudo com o operário da firma. A nossa igreja aí, a igreja matriz. Era tudo pedreiro da firma. Como era a firma no passado? Tipo, Olha, ela era muito severa. Pelo amor de Deus, não quero falar mal, né? Mas não, ele era assim o rei de Galópolis. Tinha que ser. Tu tinha que dançar da dança dele, que se caía fora, tu não era bem visto lá dentro. A gente era muito. A gente não tinha direito de nada. Por exemplo, eu trabalhei 25 anos aí na firma. Ele não era um gerente ruim, porque ele se preocupava, ele viajava fora para nós ter trabalho, para a gente não ficar parada. Eu me lembro que eu tinha apenas começado a trabalhar na firma aí, no edifício São Pedro, que era na minha época, agora é Cotigal. E eu tinha recém entrado na firma trabalhar, eu tinha 17 anos. Nós ficamos 6 meses na minha sessão sem fazer nada. Ele foi viajar, ficou fora não sei quanto tempo, voltou com trabalho para nós. Então ele ganhava muito o militar. Então era o verde, né? Então ele ganhava militar do Getúlio Vargas. Então aí veio o trabalho, nós começamos a trabalhar, mas ele nunca descontou um centavo, nós ganhávamos ordenado completo. Ele nunca descontou, ele nunca despachou ninguém, ficamos todas trabalhando. A mesma coisa, ganhava o ordenado certinho, todo ele completo. Mas ele era assim, bem... Tinha que ser como ele queria ele. Ele mandava em tudo aqui. Mas ele não era ruim. Ele era um patrão muito querido. Ele se preocupava bastante para a gente estar sempre com o trabalho, não ficar parada, né? e as pessoas que, tipo, as pessoas que não trabalhavam na firma faziam o que nesses casos? Ou todo mundo trabalhava na firma? Agora, esses que não ganhavam emprego na firma, então iam trabalhar Caxias. Eu trabalhava de pedreiro, carpinteiro, essas coisas assim, né? Não trabalhava em firma, porque antigamente também não tinha muita firma para a gente trabalhar. Aqui em Galópolis era só isso aí. Não tinha, e tinha armazém, né? Mas era pouco operário. Na época não era muita gente, que nem agora, que tem bastante que te atende num balcão. Tanto é no tecido como em fazer compras, né? Que nem no supermercado. Antigamente era pouca gente que atendia no balcão. Mas Aproximadamente umas trabalhavam assim, quem podia. Quem não podia tinha que arrumar emprego fora. aproximadamente umas quantas pessoas tinham no balcão para... Olha, no máximo uma, duas, você olha lá. Não era muito, tinha que fazer e esperar a vez, né? Não, quero imaginar quando se aglomerava um monte de gente. Tinha que esperar a sua vez. Não tinha ninguém para te atender, tinha que esperar, né? E não podiam fazer muita reclamação para a firma. Às vezes faziam, mas não adiantava nada, né? A gente tinha que esperar.
Sim, como ele era, por assim dizer, ele monopolizava tudo assim, por assim dizer. Quem? O gerente? A firma, tipo, já que era a única firma que tinha Essa é a no... única firma que tinha aqui. Era a única, então todo mundo trabalhava aí. Então a gente se acomodou ali, porque a gente trabalhava muito tempo, tinha estabilidade. A gente tinha estabilidade. Depois ele tirou, não tinha mais. Então no meu tempo tinha estabilidade. Nossa, Né? Ele não podia mandar para a rua, que nem se falava antigamente. Ele tinha que segurar os operários. Ou senão tinha que ter justificativa para tirar o sim, sim, operário do trabalho. um despido justificado, tá dizendo. Isso. Oh, nesse, está, deixando um pouquinho a firma de lado, nos eventos, até que idade as pessoas podiam começar a ir nos eventos, nas festas e tudo isso? Como? A idade mínima para as pessoas ir nos eventos, nas festas, nos bailes. Ah, eu ia nos bailes com 12 anos, eu ia com a minha irmã, mas de dia, né? Não de Sim, noite. Gigi. Eu dançava dentro do salão lá, no meio de todas as pessoas adultas. Eu, uma minha amiga, aí vinha aquele que cuidava e me mandava eu sair. Aí eu saía, né? Eu saía, ficava no lado de uma parede de pé. Quando ele se distraía, eu entrava de novo no baile e dançava. Dançava toda tarde, era a matinê dançante que tinha. Aí eu adorava dançar. Eu dancei muito na minha vida, adoro dançar. Se eu pudesse dançar agora, ainda dançaria. Mas não tenho par, né? Então não adianta. É, com que idade você começou a ir nas festas e nos eventos de noite já? De noite nós não tínhamos festas de Não noite. tinha nada de Não, noite? não. Tinha, na minha época era só baile, mas era o baile de São Pedro, que tinha de noite, e matinê de tarde. E o baile era sempre de noite, mas não tinha assim idade para ir. Claro que tinha que ir acompanhada. Eu ia acompanhada com a minha mãe. Quando tinha 12 anos, aí eu deixava eu entrar. Porque hoje em dia, tipo, não sei na sua época, mas 18 anos na sua época já era adulto? A gente era adulto desde criança, porque eu sempre tive responsabilidade. A minha mãe sempre me deu responsabilidade desde nova. Sim, porque hoje em dia já pra, tipo, os adolescentes têm responsabilidade, mas desde os 18 anos já tem mais responsabilidade Sim, de adulto e mais isso. e responsabilidade por Nós, si. eu tinha que ter responsabilidade desde criança. A mamãe me mandava nós trabalhar, fazer as coisas. Não dizia nunca não. Nós ia e fazia. Fazia, ajudava ela em tudo. Vocês não poderiam dizer não a nada. Não, a gente não dizia. Eu não sabia dizer não para minha mãe. Nossa. Sempre obedeci, sempre respeitei ela. Ela era uma pessoa muito querida. Ela não tinha estudo, mas ela era uma mãe assim, ó, nota 10. Ela criou os filhos, educou, ensinou o que era certo e errado, ela sozinha, porque o papai trabalhava dia e noite para sustentar nós na fábrica. Vocês viam muito seu pai, tipo, vocês falavam muito com ele, muito pouco. Não, muito pouco. Ele era muito reservado. Ele trabalhava para não deixar faltar nada, né? Mas ele não era assim de conversar. Então eu falo assim, né? Eu me criei não com muito colo da mamãe, porque ela tinha um filho por ano. Meu pai trabalhava dia e noite para sustentar nós. Eu não sei o que é ganhar um beijo do meu pai, eu não sei o que é ganhar um abraço dele, eu não sei o que é ganhar um colo do meu pai nem da minha mãe, nem um abraço, mas eu, na minha cabeça, eu não ganhei beijo, abraço do meu pai, nunca cobrei, nunca cobrei. Mas eu sentia que ele me amava, porque ele se preocupava comigo, não deixava faltar nada. Dentro da possibilidade dele, ele dava tudo o que a gente precisava. E eu nunca cobrei para ele porque eu não ganhei abraço e beijo. E agora as guri, se a mãe não é carinhosa, se não é isso, aquilo, dá depressão, mas o que é isso, gente? Não Mas é o isso. que é isso? É que hoje em dia se pode dizer que os jovens estão procurando mais que tudo o amor e o É consentimento dos verdade, pais. amor e tudo também. É, Mas eu, para mim, eu senti que meu pai e minha mãe me amavam. Me amavam bastante, porque se preocupavam. Quando eu estava doente, ela me cuidava, me fazia tudo para me melhorar. Mas, claro, a gente não passou fome, mas não se comia banana,
A mãe fazia nas festas doce, biscoito, torta, mas era só nas festas. Mas nós não comia guludice, bala, coisa assim. Dia de Natal eu não ganhava nada. Às vezes a mãe fazia aqueles ovos pintados, sabe, com amendoim dentro. Só. A gente não ganhava outra coisa. Brinquedo, coisa que nem ganha agora. O meu bisneto tá com um quarto com 1000 brinquedos. Tudo que é novidade ele tem. Mas é bom, né? É bem criativo para ele aprende muita coisa. Pelo que eu tô vendo, antes os pais não, os pais não, na verdade. Os filhos não procuravam muito o amor ou alguma coisa assim dos pais. Tipo, vocês só sentiam que Olha, eles eu tinha gostavam. minhas irmãs que reclamavam comigo. Ela dizia sempre assim, uma irmã minha, ela dizia assim, Tere, chamava de Tere, Tere, eu gostaria tanto de ganhar um colo da mãe que ela me catasse os piolhos. Ela dizia assim, maneira de falar. Mas ela não catava piolho. A maneira dela de ela chegar perto da mãe, ter um abraço, assim sentir o calor da mãe, né? Porque imagina, um filho por ano, eu e a minha irmã se criava, não tinha nem um ano de diferença. Aquela que nasceu logo depois que eu. Não tinha um ano. Quando eu fujo do meu aniversário, ela me alcança e depois eu fujo. Depois ela me alcança e vai assim, né? Já não tem muita diferença de idade entre Não, vocês. era um ano e 6 meses, quanto muito 1 ano e meio. 2 anos era difícil. Minha mãe estava sempre grávida, sempre grávida, sempre. Eu não esqueço, eu vi ela sempre grávida. Vocês, na sua infância, vocês, por assim dizer, não passou algum evento que traumático, nada disso, né? Não, que eu lembre, não. Não sei, eu acho que a gente não tinha nada para abrir a cabeça da gente, que nem vocês têm agora, televisão, tem celular, tem tudo, né? Agora Vocês não eram mais tínhamos nada. fechados, por assim dizer. Leitura, a gente não tinha biblioteca, não sei se tinha biblioteca, mas a gente não lia, só estudava, né? A gente não tinha livro para estudar, livro assim para ler. E agora eu adoro ler, eu leio bastante. Tem algum livro que você goste muito de ler? Eu gosto muito do livro que fala de espiritismo. Apesar que eu não acredito, mas eu adoro. Assim, me amarra bastante. Simplesmente pela curiosidade, né? Na sua época, você teria gostado mais que os livros estivessem mais à disposição na sua época? Gostaria, mas a gente nunca teve. Não tinha. A gente, quando a gente era jovem, mas era aprender a costurar, bordar, fazer tudo, que nem para ser uma dona de casa, né? Então a gente aprendia a fazer as coisas, mas não lia, né? Não lia livros. Até que idade posso perguntar, tipo, já que não tinha muito livro, até que idade você aprendeu a ler? Com qual idade? Olha, eu aprendi a ler, eu não me lembro mais, mas eu aprendi a ler. Quando eu aprendi a ler, eu fiquei muito, muito feliz, adorei. Eu disse, ai, que bom, aprendi a ler. Eu acho que eu tinha na segunda, o terceiro ano primário, eu acho que eu aprendi a ler. A gente demorava bastante, né? Porque a gente não tinha, assim, um livro para ler, né? Não tinha livro não nossa tinha, não tinha jornal, não tinha nada disso, né? E se aconteceu alguma coisa, para assim dizer, alguma coisa, como vocês se inteiravam disso? Tipo, aconteceu alguma, sei lá, uma casa caiu, aconteceu alguma... Olha, deixa eu te contar, você vai rir. Tá, vai. Quando Pode eu ia ir. nos bailes com a minha mãe, eu tinha 12 anos. Tinha um salão de baile ali no hotel, conhece o hotel ali que tem agora, que é hotel ali do Baço. Sim. Era ali o salão, era um salão de madeira. Então era um baile de noite. Eu morava perto. Eu fui com a minha mãe e a minha irmã. Aí nós estava dançando, por uma certa hora da noite, caiu o salão. Ele caiu, ficou as paredes só penduradas e caiu o salão assim, quebrou no meio. Caiu todo mundo lá embaixo no porão. E eu não caí, eu me apoiei na parede e fiquei com os pés assim na beirada do assoalho que caiu assim. E não me aconteceu nada, mas ninguém morreu, ninguém se feriu.
É que eu lembro que nós caímos no salão de um baile, eu, minha mãe e a minha irmã. Nossa. Esses tipos de coisas que acontecem, como é que, pelo menos, se você não teria ido nesse evento, como você saberia que isso aconteceu? Teria, só por outra Olha, pessoa na lhe minha contar? época não tinha assim, ah, assim, muita coisa assim que acontecia era mito, que nem o Saci Pereré, o como é que é outro, aquele que trabalhava de noite, que ele fazia trança nos cavalos, fazia eles bater casco no lugar onde eles eram amarrados de noite, mas era tudo mito, acho. Uma coisa verdadeira, acho que não. Para vocês, tipo, todos que as outras pessoas falavam não era 100% verdadeira, sempre eram Não, mitos ou alguma era outra muito coisa. mito. É. Mas até que idade que vocês descobriram que isso era mito, tipo? Como? Tipo, como vocês descobriram que isso era mito ou alguma coisa? A gente ia crescendo e ia vendo, né, que aquilo não era um mito, né, que não podia existir essas coisas. Sim, porque hoje em dia tu tenta falar isso para uma criança e ela vai te dizer de uma que isso é mito. Mas tá. Não tem alguma coisa mais que você queira contar da sua infância, da sua adolescência, assim? Olha, que coisa assim que me marcou muito também era que nós lavava roupa no rio, né? Naquela época a água era limpa, limpa, se via o fundo. A terra no fundo, quando era um poço. Eu lavava roupa e aí, quando dava temporal de noite, eu sempre me lembro que eu deixava o lavador na água, né? No poço, e aí o rio levava embora. Aí o mais medo que eu tinha é isso, por isso que eu tenho trauma de água. Aí eu ia de noite, às vezes escuro, temporal, chuva, numa estradinha escorregadia. Eu ia lá, pegava o lavador e puxava ele a salvo, longe do rio, né? Sempre me lembro, o trauma que eu tinha da água de criança é esse aí. E quando eu morava aqui na outra casa, que também tinha um rio, aí às vezes crescia, porque o rio aqui ele é muito traiçoeiro. De uma hora para outra ele sobe assim um horror. Aí tinha uma cascata que tinha um lugar assim, mais funda a água, e eu lavava roupa ali. Então aqui enchia e a cascata era alta, mais alta que isso aí, tinha um lugar e a gente passava da rua para outra. Que eu morava de cá do rio e se atravessava naquela cascata no outro lado da rua. E aí, quando crescia o rio, eu ia lá pegar o lavador, ele já estava indo, quase perto da cascata. Se ele caía na cascata, eu não conseguia mais salvar ele. Então eu entrava na água até aqui, para cima do joelho, de Mais ou correnteza menos. para salvar o lavador. A água, o rio mais ou menos chegava a 1 metro de. Mais de 1 metro de altura. E já estava aumentando. Eu entrava e salvava o lavador, levava ele em um lugar seguro. Dia seguinte estava lá. Mas o meu trauma, eu não tenho trauma de água. Alguma vez você não, quase não se afogou com isso, tentando Não, salvar? não, isso não. Uma trauma de água eu tinha por causa de criança. Depois era assim também. Antigamente, mas isso aí também faltava de instrução também. Nós ia pegar água no rio quando ele crescia, tinha o poço no outro lado. Aqui tinha, eu descia aqui do meu terreno, aqui tinha o rio e tinha uma pedra aqui e uma lá. E o nosso poço era lá. Mas quando o rio crescia, a água do rio entrava no poço e nós ia pegar a água do poço, mas não adiantava, podia ter colhido do rio, que era a mesma água. Então eu tinha que equilibrar um balde cada água, cada mão, e passar de uma perna para outra, longe assim, se equilibrar e passar no rio, em cima de duas pedras meio redondas assim, sempre se equilibrando. Não teve nenhuma pessoa que caiu no rio fazendo isso? Não, não, isso não. Teve um menino uma vez que ele caiu. Ele foi atravessar, ele caiu, levaram ele bastante adiante, mas conseguiram salvar ele. O único que caiu lá, na cascata, essa que eu falo. O rio era bem grande, né? Sobre isso, na sua infância, como era o ensino, atendimento médico e tudo isso? Eu não ia no médico. Não tinha Eu não médico? sei o que era médico quando era criança. Não tinha médico? Não, nós não ia. A mãe fazia tudo remédio caseiro. Quando nós tínhamos saúde, o que dava era sarampo.
Sarampinho, varicela, aquela coisa que dá no pescoço que incha. Só. E a mãe curava nós em casa com chá. ah, ela fazia, assim, ela dava fortificante feito em casa, por exemplo, fazia uma gemada, ou ela dava um pedação de, de, de maçanada, que ela fazia maçã. Então ela dava um pedaço, ela disse que era alimento para nós, né? Era assim que ela curava nós da fraqueza. Com caldo de galinha, era tudo coisa caseira, nós não sabíamos que era médico. Não tinha médico, só Não, coisa caseira. não tinha. E que se alguém, tipo, não sei, acontecia, quebrava o braço ou fazia alguma coisa assim. E quebrava o braço, tinha o Xisto Munir, que era o senhor de idade, e quando alguém se quebrava o braço, caía fora do ombro, ele arrumava. Sim, assim a seco, né? Meu irmão uma vez caía da árvore do pessegueiro, caiu fora aqui. E ele foi aí no Xisto Munir, ele morava perto, ele colocou uma garrafa embaixo do braço aqui, foi empurrando, empurrando com força assim, até que ele colocou o braço no lugar. Mas seco, né? Não deu nada. Ele conseguiu, era ele que fazia. Não tinha, naquela época não tinha anestésico, alguma coisa assim pra não sentir a dor quando... Não, não tinha nada, era seco. Arrumavam sem anestesia, nada, não tinha nada. Tinha que aguentar ali, firme. Era assim. É. Eu acho que pelo momento seria só isso da Não sei se entrevista. Mas Ou eu, você tem eu mais falo alguma assim, coisa? é meio longe de um outro, mas não tem problema, né? Você não quer contar mais alguma coisa? Não tem alguma coisa mais para contar? Eu teria muita coisa para contar, mas eu sei lá. Bem, Será que nós estamos levando demais a conversa? não, tá tudo bem, tá tudo bem. Bem, então por isso aqui vou terminar a entrevista por aqui. Muito obrigado, senhora, por ter vindo na entrevista, me acompanhado, por ter respondido todas as minhas perguntas. Bem, galera, é isso pelo momento da entrevista. Muito obrigado por ter ouvido ela e até outra.